Olá, meu irmão, meu amigo. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Para você, talvez, que tenha se encontrado preocupado acerca da situação, para você que tenha andado angustiado acerca de tudo o que tem acontecido. Mas veja o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, que um inimigo poderoso, ele quis tomar a Israel, quis governar Israel, o rei da Síria. Mas toda vez que esse inimigo ele elaborava os seus planos malignos, Deus revelava ao profeta. E o profeta ia e passava para o rei de Israel. E os planos do inimigo eram frustrados. Mas escuta, se tratando de coisas espirituais, o inimigo ele não se dá por vencido tão fácil. Ao passar de um tempo, a palavra diz, lá em 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 24, você vai ver, diz assim, ó. E o rei de Israel, o rei da Síria, Ben-Hadad, não sei se esse nome te lembra alguém. Hadad juntou seu exército e cercou a cidade de Samaria, ao ponto que ninguém mais entrava e ninguém saía. Se ninguém mais entrava e ninguém saía, ninguém mais trabalhava. Ninguém plantava e ninguém colhia. Ninguém comprava e ninguém vendia. Ao ponto de se vender lá em Samaria uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 ciclos de prata, que era a moeda da época. As autoridades não tinham mais o que fazer. O governo não tinha mais o que fazer. Aí onde entra Deus, o profeta profetiza, amanhã, quase essa mesma hora, vai haver na porta da cidade alimento a 1 ciclo de prata. Parecia impossível, né? Tanto parecia impossível que uma das autoridades diz o seguinte, nem mesmo se Deus abrir a janela do céu, isso poderia acontecer. O que eu aprendo com isso? Queridos, escuta, sempre que Deus tem uma palavra para a sua vida, sempre que vem uma profecia de Deus para a sua vida, acerca do que Deus tem para a sua vida, de bom e de melhor, vai levantar a oposição. Vai tentar colocar na sua mente que isso é impossível, que não tem como. E talvez conforme as evidências, conforme tudo que você tem presenciado, até você vai acreditar que é impossível. Foi o que aquela autoridade diz. Isso é impossível de acontecer. Eu imagino aquele cara, moço, aquela autoridade ali. Se ele não fosse da esquerda, ele só podia ser funcionário da Globo. Não tem como. Como pode alguém tão negativo querer colocar pânico, terror na cabeça do povo? A cidade já estava passando por necessidade, o povo estava passando fome. Agora vê o cara dizer que é impossível Deus fazer tal coisa. Mas veja o que Deus faz. Na porta daquela cidade haviam 4 leprosos. Por que eles estavam lá fora na porta? Porque, além de doentes, eram mendigos, morador de rua, desprezados, não podia ficar junto à sociedade. E aqueles leprosos, eles viviam da sobra da cidade. Só que aqueles leprosos chegam à conclusão, poxa, na cidade não tem comida nem para os moradores, o que vai sobrar para nós? Se nós formos ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Vamos fazer o seguinte, vão lá no acampamento do inimigo, e eles decidem ir no acampamento do inimigo. Eu imagino alguém olhando para aqueles leprosos e dizendo, são loucos, é doido. Como que vai de encontro ao inimigo, está procurando a morte? Mas veja o que Deus faz. Deus, para trazer a solução para a nossa vida, muitas das vezes ele usa aqueles que parecem que são loucos. E aqueles leprosos andam de encontro ao acampamento do inimigo. Mas olha só, chegando próximo ao acampamento do inimigo, olha só o que Deus faz. Não foi os leprosos, foi Deus. Deus faz com que o inimigo escute barulho de carros, de carruagens. Deus faz com que o inimigo escute barulho de um grande exército. E o inimigo chega à conclusão, o rei de Israel alugou contra nós o exército dos egípcios. Então vamos embora para poupar nossa vida. E assim eles batem em retirada. Quando os leprosos chegam no acampamento do inimigo, não tem inimigo nenhum mais. Mas tem o quê? Eles começam a entrar nas tendas do inimigo que foi deixado tudo para trás.
Entra em uma tenda, tem comida do bom e do melhor. Entra na outra tenda, tem roupas importadas. Por que importada? Porque o inimigo tinha vindo de outro país. Tá vendo? Entra em outra tenda, tem joias, tem ouro, tem prata. Vai em outro local do acampamento, tem carros, carruagem e cavalos. Então aqueles leprosos começam a usufruir de tudo e que foi deixado para eles, tudo que Deus preparou para eles. Só que eles chegam à conclusão: não é certo o que nós estamos fazendo. Deus preparou para nós isso aqui. Uma conclusão que são poucos que chegariam. Eles dizem: a cidade está passando necessidade, passando fome. É bom que nós vamos à cidade e anunciamos as boas novas, a boa nova que Deus tem para nós e para eles. E essa boa novas, as boas novas que Deus tem para você nesse momento de dificuldade, as boas novas vai bater à tua porta, por mais que muitos não tenham acreditado. Aí eles anunciam, o povo da cidade vai até um acampamento e pega tudo que o inimigo tem deixado. Se cumpre a palavra de Deus através da profecia, que naquela cidade, com tanto alimento agora, 1 quilo de alimento passa a custar 1 ciclo de prata. A cevada e a farinha, que era o alimento da época, né? Então, e aquele que não acreditou? Como o povo veio correndo atrás daquele alimento que estava tão barato, aquela autoridade foi atropelada pelo povo, viu, mas não comeu. Então o que eu vejo? Meu irmão, quando chegar algo, alguma profecia, alguma palavra na sua vida acerca do que Deus tem para fazer na sua vida, não despreze a palavra de Deus. Por mais que pareça impossível, conforme as circunstâncias, não despreze a palavra de Deus. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus espera tanto para poder fazer isso. Para fechar aqui, eu tenho uma palavra aqui para você. Veja o que diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim, ó: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que são, para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então é isso que Deus tem feito. Deus está lançando por terra toda a sabedoria dos grandes, todos aqueles que tenham governado, né, mas que têm dito: a solução fomos nós, foi o nosso partido, foi nós que trouxemos a solução. Então o que acontece? Esses têm retido a glória para eles, mas Deus tem tirado para colocar aqueles que parecem louco para muitos, aquele que parece estúpido, parece doido. Por quê? Porque a solução para o meu e para o seu problema vai vir daquele que parece louco para muitos, mas por quê? Porque a glória não vai ser para ele, a glória não vai ser para nós, mas a glória vai ser voltada para Deus. Por isso que muitos grandes têm lutado contra. Por quê? Porque eles têm querido a glória para eles. Ai, meu partido, sou eu que faço, né? Sou eu que sustento o país. Quem sustenta o país é Deus. A própria palavra diz: feliz a nação em que Deus é o Senhor. Não importa quem está governando, não importa quem esteja governando, não fique com a glória para ele, mas que essa glória seja voltada para Deus. Então aprenda isso. Que tudo que chegar de bom na sua vida, na sua casa, na sua mesa, por mais que você tenha sido sábio,
que essa glória seja voltada para o Senhor, que a única glória seja voltada para Deus. Então, tome posse de tudo que Deus tem para você, que o melhor de Deus ainda vai chegar na sua mesa. Essa situação, essa dificuldade, esse desespero, tudo isso vai passar, mas para que a glória seja voltada para o Senhor. Amém? Pense nisso, medite nisso e tome posse dessa palavra. E que Deus te abençoe.